Introdução. Robert Kiyosaki, em seu clássico Pai Rico, Pai Pobre, nos convida a uma jornada transformadora de educação financeira. A obra narra a história do autor, que cresceu sob a influência de duas figuras paternas, com visões diametralmente opostas sobre dinheiro e investimentos. De um lado, o pai pobre, um homem inteligente e bem educado, mas endividado, que valorizava a segurança do emprego e a educação formal. Do outro, o pai rico, um homem prático e bem-sucedido financeiramente, que ensinava-o a importância de adquirir ativos, investir em si mesmo e pensar como um empreendedor. Essa dualidade serve como um ponto de partida para a reflexão sobre nossas próprias crenças e hábitos financeiros, desafiando-nos a sair da corrida dos ratos e construir uma vida de verdadeira prosperidade. A obra de Kiyosaki vai além da simples diferenciação entre ricos e pobres. Ela nos apresenta conceitos fundamentais para a gestão financeira, como a distinção entre ativos e passivos, a importância da educação financeira contínua e a necessidade de desenvolver uma mentalidade abundante em relação ao dinheiro. Ao longo das páginas, o autor compartilha histórias e exemplos práticos que tornam os ensinamentos mais acessíveis e inspiradores. Pai Rico, Pai Pobre é mais do que um livro, é um guia para a liberdade financeira. Ao desafiar os paradigmas tradicionais sobre dinheiro, a obra nos convida a questionar nossas crenças limitantes e a tomar o controle de nossas vidas financeiras. Se você busca sair das dívidas, construir um patrimônio sólido e alcançar a independência financeira, este livro é uma leitura essencial. Aqui, iremos falar sobre os principais pontos do livro de forma clara e concisa. Diferentes mentalidades sobre dinheiro. Robert Kiyosaki introduz duas mentalidades distintas em relação ao dinheiro: a do pai rico e a do pai pobre. O pai pobre valoriza a educação formal como caminho para o sucesso, enquanto o pai rico prioriza a educação financeira. Essas perspectivas destacam como crenças formadas na infância podem moldar atitudes futuras em relação ao dinheiro. A mentalidade do pai pobre reflete a segurança encontrada em um emprego estável e na dependência de aposentadorias. Por outro lado, o pai rico acredita na criação de ativos que gerem renda passiva. Essa diferença de visão ajuda a compreender como algumas pessoas alcançam independência financeira, enquanto outras permanecem presas ao ciclo do salário. Kiyosaki sugere que a chave está em mudar a mentalidade para buscar a liberdade financeira, em vez de apenas trabalhar para ganhar dinheiro. Ele desafia o leitor a reavaliar suas crenças sobre educação e riqueza. A importância da educação financeira. O autor enfatiza que a educação financeira é essencial para o sucesso financeiro. Ele critica o sistema educacional tradicional por não ensinar habilidades práticas, como gerir dinheiro, investir e entender impostos. Kiyosaki destaca que muitas pessoas passam a vida inteira trabalhando duro sem compreender como o dinheiro realmente funciona. Essa falta de conhecimento leva a decisões financeiras ruins, como o acúmulo de dívidas de consumo e a ausência de investimentos inteligentes. Aprender a diferenciar ativos de passivos é um dos pilares da educação financeira que o autor propõe. Compreender esses conceitos é fundamental para construir riqueza e evitar armadilhas financeiras comuns. Ativos versus passivos. Kiyosaki apresenta uma distinção crucial entre ativos e passivos. Ativos são definidos como tudo o que coloca dinheiro no bolso, enquanto passivos são o que retira dinheiro. Essa definição simplificada permite que qualquer pessoa reavalie suas finanças. Ele critica a tendência de muitos em considerar bens de consumo, como casas e carros, como ativos. Esses itens, na maioria das vezes, representam passivos disfarçados devido aos custos associados, como manutenção e financiamentos. A chave é construir um portfólio de ativos que gerem renda passiva consistente, como negócios, propriedades de aluguel e investimentos em ações, para alcançar independência financeira. A corrida dos ratos. Um dos conceitos mais memoráveis do livro é a corrida dos ratos. Esse termo descreve o ciclo interminável de trabalhar para pagar contas e não acumular riqueza real. Kiyosaki alerta sobre como esse padrão prende as pessoas na busca por segurança financeira.
A corrida dos ratos é alimentada por um ciclo de gastos e dívidas. As pessoas aumentam seus custos de vida conforme ganham mais, perpetuando o ciclo. Kiyosaki argumenta que o primeiro passo para sair desse ciclo é reconhecer a necessidade de criar ativos. O autor sugere que, para escapar, é preciso um planejamento financeiro sólido e uma mudança de mentalidade. Isso envolve gastar menos do que se ganha e investir em ativos. A relação com o risco Kiyosaki desafia o medo que muitas pessoas têm em relação ao risco financeiro. Ele acredita que evitar o risco leva a oportunidades perdidas e limita o crescimento patrimonial. O autor argumenta que o medo do fracasso é uma das maiores barreiras para o sucesso financeiro. Ele aconselha os leitores a verem o fracasso como uma oportunidade de aprendizado, não como algo a ser temido. Uma forma de minimizar riscos é investir em conhecimento e experiência. Ao compreender os princípios financeiros, é possível tomar decisões mais informadas e evitar armadilhas comuns. O poder dos negócios. Kiyosaki defende a criação de negócios próprios como uma forma de conquistar liberdade financeira. Ele enfatiza que empreender permite gerar ativos que produzem renda passiva. Ele explica que um negócio bem-sucedido oferece mais controle sobre as finanças e abre portas para novas oportunidades. No entanto, também alerta que a jornada empreendedora exige dedicação, aprendizado contínuo e resiliência. Para quem não deseja abrir um negócio do zero, o autor sugere considerar franquias ou oportunidades de parcerias. A ideia é sempre construir algo que possa trabalhar por você, em vez de depender exclusivamente do trabalho ativo. A influência do ambiente. O autor ressalta a importância de estar cercado por pessoas que compartilham uma mentalidade financeira positiva. Ele acredita que nosso ambiente influencia diretamente nossas atitudes e crenças sobre dinheiro. Kiyosaki sugere procurar mentores e construir uma rede de contatos com experiência financeira. Essa rede pode oferecer apoio, conselhos e inspiração para alavancar resultados. Ele também alerta para os perigos de ouvir conselhos financeiros de pessoas sem sucesso comprovado na área. Escolher as vozes certas é essencial para tomar decisões bem informadas. Trabalho para aprender, não apenas para ganhar. Uma das lições principais de Kiyosaki é a ideia de trabalhar para adquirir habilidades, e não apenas dinheiro. Ele incentiva os leitores a buscarem experiências que desenvolvam competências valiosas. O autor cita sua própria experiência de trabalhar em diversas áreas, como vendas e gestão, para aprender os fundamentos dos negócios. Ele acredita que essas habilidades foram essenciais para seu sucesso. Ao priorizar o aprendizado sobre o salário, os indivíduos estão investindo em seu potencial de longo prazo. Isso pode abrir portas para oportunidades que não seriam possíveis com uma visão limitada. A importância de tomar a iniciativa. Kiyosaki enfatiza que a proatividade é um fator-chave para alcançar o sucesso financeiro. Ele acredita que muitas pessoas esperam oportunidades em vez de criá-las. Ele recomenda que os leitores assumam o controle de suas finanças e tomem decisões ativas para investir, aprender e crescer. Isso inclui identificar oportunidades de negócios, investir em educação e buscar novas formas de gerar renda. O autor também ressalta que a iniciativa deve vir acompanhada de planejamento e persistência. Mesmo diante de dificuldades, é essencial continuar aprendendo e se adaptando às circunstâncias. O papel dos impostos na construção de riqueza. Um aspecto frequentemente negligenciado nas finanças pessoais é o impacto dos impostos. Kiyosaki explora como o conhecimento sobre tributação pode ser usado a favor do indivíduo. Ele explica que os ricos compreendem as leis fiscais e usam estratégias legais para minimizar seus impostos. Isso inclui investir em ativos que oferecem incentivos fiscais, como imóveis e negócios. Para o autor, a falta de compreensão sobre impostos é uma das razões pelas quais muitas pessoas perdem dinheiro. Ele encoraja os leitores a aprenderem sobre o sistema tributário de seus países para maximizar seus rendimentos. A relevância do planejamento de longo prazo. Kiyosaki destaca que o planejamento financeiro de longo prazo é essencial para alcançar a liberdade financeira. Ele defende a criação de metas claras e a disciplina necessária para atingi-las.
O autor sugere que muitas pessoas focam apenas no curto prazo, o que as impede de construir uma base financeira sólida. Ele enfatiza que a paciência e a consistência são elementos fundamentais no processo de acumulação de riqueza. Além disso, Kiyosaki recomenda revisar frequentemente os planos financeiros para adaptá-los às mudanças de mercado ou circunstâncias pessoais. Essa flexibilidade permite manter o foco no objetivo final. O valor do tempo no crescimento financeiro. Para Kiyosaki, o tempo é um dos ativos mais valiosos na construção de riqueza. Ele ressalta que começar cedo e investir continuamente são práticas que alavancam o potencial de crescimento financeiro. Ele também menciona o impacto dos juros compostos, que podem transformar pequenos investimentos iniciais em grandes somas ao longo do tempo. Isso demonstra a importância de agir imediatamente, mesmo que com recursos limitados. Por outro lado, o autor alerta contra a procrastinação, que muitas vezes resulta em oportunidades perdidas. Ele encoraja os leitores a tomarem decisões rápidas e informadas para maximizar o uso do tempo como aliado financeiro. Aprender com os erros financeiros. Kiyosaki enfatiza que cometer erros financeiros faz parte do processo de aprendizado e crescimento. Ele argumenta que muitas pessoas têm medo de falhar e, por isso, evitam tomar decisões importantes. O autor sugere que os erros devem ser vistos como lições valiosas. Cada erro oferece uma oportunidade para entender melhor o funcionamento do mercado, identificar fraquezas e se preparar para desafios futuros. Ele também recomenda registrar esses erros e refletir sobre eles. Isso cria uma base de experiência que ajuda a tomar decisões mais seguras e informadas no futuro. A importância do networking financeiro. Segundo Kiyosaki, construir uma rede de contatos sólida é essencial para alcançar a liberdade financeira. Ele afirma que muitas oportunidades surgem por meio de conexões pessoais e profissionais. O autor incentiva os leitores a participarem de eventos, seminários e grupos, onde possam encontrar pessoas com interesses e objetivos similares. Esses ambientes são ideais para trocar conhecimentos e identificar potenciais parcerias. Além disso, ele destaca que o networking não deve ser apenas sobre receber, mas também sobre contribuir. Ajudar os outros em suas jornadas financeiras pode criar laços mais fortes e abrir portas inesperadas. Diversificação como estratégia de proteção. Kiyosaki defende a diversificação como uma forma de proteger e crescer a riqueza. Ele argumenta que colocar todos os recursos em um único investimento aumenta os riscos desnecessariamente. Ele recomenda diversificar entre diferentes classes de ativos, como imóveis, ações, negócios e até investimentos em educação. Isso cria uma base financeira mais resiliente diante de flutuações do mercado. No entanto, ele alerta que diversificar não significa investir sem conhecimento. Cada decisão deve ser fundamentada em pesquisa e entendimento do setor em que está investindo. A importância de um mentor financeiro. O autor ressalta o valor de ter um mentor financeiro para orientar decisões importantes. Ele acredita que aprender com a experiência de outros pode acelerar o caminho para o sucesso. Um bom mentor oferece perspectivas únicas, ajuda a evitar erros comuns e inspira confiança nas decisões. Kiyosaki recomenda buscar pessoas que já alcançaram os objetivos que você deseja atingir. Além disso, ele sugere que os leitores estejam abertos a feedback e prontos para implementar mudanças com base nos conselhos recebidos. A relação com um mentor deve ser vista como uma parceria de crescimento. A importância da persistência. Kiyosaki destaca que a persistência é uma das qualidades mais importantes para alcançar o sucesso financeiro. Ele acredita que muitas pessoas desistem cedo demais para enfrentar dificuldades. Ele compartilha histórias pessoais de fracassos e como a determinação o ajudou a superar desafios. Para ele, o aprendizado contínuo e a capacidade de se levantar após contratempos são habilidades indispensáveis. O autor sugere que os leitores adotem uma mentalidade resiliente, enxergando obstáculos como oportunidades de crescimento. Essa atitude ajuda a manter o foco nos objetivos financeiros de longo prazo. O poder do fluxo de caixa positivo. Um dos conceitos centrais do livro é o foco no fluxo de caixa positivo, que ocorre quando a renda gerada por ativos supera as despesas.
Kiyosaki considera essa prática a base da independência financeira. Ele ensina que, ao construir um portfólio de ativos, é essencial garantir que esses investimentos produzam retorno consistente. Isso requer uma análise cuidadosa antes de qualquer compra ou investimento. Manter um fluxo de caixa positivo permite reinvestir os lucros em mais ativos, criando um ciclo de crescimento contínuo. Essa estratégia é o que separa os investidores bem-sucedidos daqueles que enfrentam dificuldades financeiras. A armadilha do conforto Kiyosaki alerta contra a armadilha do conforto, onde as pessoas se acomodam em uma situação financeira estável, mas limitada. Ele argumenta que esse estado impede o crescimento. Ele defende que assumir riscos calculados é essencial para o progresso. Isso inclui buscar oportunidades que, embora possam parecer desafiadoras, oferecem grande potencial de retorno. O autor sugere que os leitores saiam de suas zonas de conforto, experimentando novas estratégias de investimento ou explorando fontes alternativas de renda. A inovação e a coragem são fundamentais para romper barreiras financeiras. A conexão entre educação e prática. Kiyosaki ressalta que a educação financeira, por si só, não é suficiente. Ele acredita que o conhecimento deve ser complementado pela ação prática para gerar resultados reais. Ele enfatiza que muitas pessoas ficam paralisadas na etapa de aprendizado, hesitando em colocar na prática o que sabem. Essa inércia pode ser tão prejudicial quanto a ignorância. O autor incentiva os leitores a começarem com pequenos passos, como investir em um ativo de baixo risco. À medida que ganham experiência, eles podem expandir suas operações e alcançar metas mais ambiciosas. A psicologia do dinheiro. Kiyosaki explora a psicologia por trás das decisões financeiras, destacando como emoções como medo e ganância podem influenciar nossas escolhas. Ele argumenta que entender e controlar essas emoções é crucial para alcançar o sucesso financeiro. O medo, segundo ele, muitas vezes impede as pessoas de assumir riscos necessários, enquanto a ganância pode levar a decisões impulsivas e mal calculadas. Reconhecer esses sentimentos ajuda a tomar decisões mais racionais e estratégicas. O autor recomenda que os leitores desenvolvam uma mentalidade equilibrada, buscando segurança financeira sem perder de vista as oportunidades de crescimento. Controlar a psicologia do dinheiro é um passo fundamental para evitar erros comuns e alcançar estabilidade. Os diferentes tipos de investidores. Kiyosaki divide os investidores em categorias, destacando as diferenças de abordagem e mentalidade. Ele acredita que cada pessoa deve encontrar o estilo de investimento que melhor se alinha com seus objetivos e perfil de risco. Os investidores passivos confiam em especialistas ou fundos para gerenciar seu dinheiro, enquanto os investidores ativos estudam, pesquisam e controlam diretamente suas decisões. Ambos os estilos têm méritos e desafios únicos. O autor sugere que os leitores avaliem suas habilidades e conhecimento antes de escolherem uma abordagem. Ele também enfatiza a importância de continuar aprendendo para evoluir como investidor, independentemente do estilo escolhido. O valor de pensar grande Kiyosaki incentiva os leitores a pensarem grande e não limitarem seus sonhos financeiros. Ele acredita que objetivos ambiciosos inspiram ações mais ousadas e comprometimento com o sucesso. Ele compartilha exemplos de como metas grandiosas motivaram suas próprias decisões e o levaram a resultados extraordinários. Para ele, pensar grande é essencial para romper barreiras impostas por crenças limitantes. No entanto, ele destaca que pensar grande deve ser acompanhado por planejamento e execução prática. Definir etapas claras e mensuráveis torna as metas mais alcançáveis, mantendo o foco e a motivação. A diferença entre riqueza e renda. Um ponto central do livro é a distinção entre riqueza e renda. Kiyosaki explica que muitas pessoas confundem ganhar muito dinheiro com ser rico, o que pode levar a decisões financeiras equivocadas. A riqueza, segundo ele, está na capacidade de manter um estilo de vida confortável sem depender de um salário fixo. Isso é alcançado por meio da criação de ativos que geram renda passiva constante. Ele alerta que altos salários muitas vezes vêm acompanhados de despesas proporcionais,
resultando em pouca acumulação de riqueza real. Focar em construir ativos e não apenas em aumentar a renda é a chave para a liberdade financeira. A necessidade de adaptabilidade Kiyosaki destaca que o mercado financeiro está em constante mudança, tornando a adaptabilidade uma habilidade essencial para quem deseja construir e proteger sua riqueza. Ele acredita que aqueles que não conseguem se ajustar ficam para trás. Ele compartilha exemplos de mudanças econômicas e como elas afetaram investidores despreparados. Para ele, estar atento a novas tendências e aprender continuamente são formas de se manter relevante e bem-sucedido. O autor sugere que os leitores revisem regularmente suas estratégias financeiras, ajustando-as conforme necessário para se alinhar às condições de mercado. Isso garante que suas decisões sejam sempre baseadas em informações atualizadas e confiáveis. A diferença entre trabalho e renda. Outro conceito fundamental do livro é a separação entre trabalho e renda. Kiyosaki explica que, enquanto a maioria das pessoas troca tempo por dinheiro, os ricos constroem sistemas que geram renda independentemente do trabalho ativo. Ele argumenta que o verdadeiro objetivo financeiro deve ser alcançar a independência por meio de renda passiva. Isso inclui investir em ativos que trabalhem para você, como imóveis, ações ou negócios. O autor incentiva os leitores a buscarem maneiras de reduzir sua dependência de uma única fonte de renda, criando múltiplas formas de ganhar dinheiro. Essa diversificação proporciona estabilidade e liberdade financeira. A importância de começar pequeno. Kiyosaki reforça que, embora sonhar grande seja essencial, começar pequeno é uma abordagem prática para construir riqueza. Ele acredita que muitas pessoas se intimidam com a ideia de grandes investimentos e acabam não agindo. Ele sugere que os leitores deem os primeiros passos com recursos limitados, investindo em algo que seja acessível e gerenciável. Isso proporciona aprendizado e confiança para projetos maiores no futuro. Ao começar pequeno, os indivíduos podem experimentar, cometer erros e ajustar suas estratégias sem grandes riscos. Essa abordagem gradual é uma maneira eficiente de ganhar experiência e crescer financeiramente. O poder da colaboração Kiyosaki destaca que o sucesso financeiro raramente é alcançado sozinho. Ele acredita no poder da colaboração, onde parceiros e equipes trabalham juntos para atingir objetivos comuns. Ele sugere que os leitores busquem parceiros que complementem suas habilidades e compartilhem a mesma visão financeira. Um time bem equilibrado pode identificar oportunidades que seriam difíceis de alcançar individualmente. Além disso, ele ressalta que a colaboração não se limita a parcerias de negócios. Trocar ideias e aprender com outras pessoas pode gerar insights valiosos e acelerar o caminho para a independência financeira. A importância de controlar as emoções. O autor discute como as emoções, especialmente o medo e a ganância, podem influenciar negativamente as decisões financeiras. Ele alerta que agir impulsivamente, com base em emoções, muitas vezes resulta em erros caros. Kiyosaki sugere que os leitores desenvolvam disciplina emocional, aprendendo a reconhecer e gerenciar suas reações em situações financeiras desafiadoras. Isso permite tomar decisões mais racionais e estratégicas. Ele também recomenda estabelecer regras financeiras claras para evitar que emoções tomem o controle. Um plano bem definido ajuda a manter o foco nos objetivos de longo prazo, mesmo em momentos de incerteza. A importância do autoconhecimento financeiro. Kiyosaki destaca que conhecer suas próprias habilidades, limitações e objetivos financeiros é essencial para tomar decisões acertadas. Ele argumenta que a falta de autoconhecimento leva muitas pessoas a seguirem conselhos inadequados ou tomarem riscos desnecessários. O autor recomenda que os leitores façam uma autoavaliação honesta, identificando suas forças e fraquezas em relação ao dinheiro. Isso inclui entender seus hábitos de consumo, tolerância ao risco e habilidades de gestão financeira. Com base nesse entendimento, é possível criar um plano personalizado que maximize pontos fortes e minimize fraquezas. O autoconhecimento financeiro é, portanto, uma ferramenta poderosa para alcançar a independência. A necessidade de reinvestir os lucros. Kiyosaki ressalta a importância de reinvestir os lucros gerados
por ativos ou negócios para acelerar o crescimento financeiro. Ele acredita que muitos cometem o erro de gastar ganhos iniciais, em vez de usá-los para expandir suas fontes de renda. Ele compartilha exemplos de como reinvestir consistentemente em ativos pode criar um efeito de bola de neve, onde os retornos aumentam exponencialmente ao longo do tempo. Essa estratégia é fundamental para construir riqueza sustentável. O autor também alerta para o risco de se acomodar após os primeiros sucessos financeiros. Ele incentiva os leitores a manterem o foco no crescimento contínuo, reinvestindo com disciplina e visão de longo prazo. O papel do conforto com a incerteza. Kiyosaki argumenta que o sucesso financeiro muitas vezes exige que as pessoas aprendam a lidar com a incerteza. Ele observa que aqueles que buscam garantias constantes frequentemente perdem oportunidades valiosas. Ele sugere que os leitores desenvolvam a capacidade de avaliar riscos de maneira objetiva e tomar decisões mesmo em condições de incerteza. Isso é especialmente importante em investimentos, onde as condições nunca são completamente previsíveis. O autor enfatiza que o conforto com a incerteza pode ser treinado. Começar com pequenos passos em situações controladas ajuda a construir confiança e resiliência, essenciais para enfrentar desafios maiores no futuro. A relevância de pensar. Fora da caixa, Kiyosaki incentiva os leitores a adotarem uma mentalidade criativa e a pensarem fora da caixa. Ele acredita que as soluções tradicionais, muitas vezes, limitam o potencial de crescimento financeiro. O autor sugere explorar caminhos não convencionais, como investimentos alternativos ou oportunidades de negócios que outros possam ignorar. Ele cita exemplos de pessoas que alcançaram sucesso identificando tendências antes de se tornarem populares. Além disso, ele ressalta que inovar não significa ignorar os fundamentos. É crucial combinar criatividade com uma sólida base de conhecimentos financeiros para garantir que ideias ousadas sejam também viáveis. O legado de Pai Rico, Pai Pobre na educação financeira. Por fim, Kiyosaki destaca que o maior impacto de Pai Rico, Pai Pobre é despertar uma nova forma de pensar sobre dinheiro e riqueza. O livro se tornou um marco na educação financeira, inspirando milhões a buscarem liberdade econômica. Ele observa que as lições do livro continuam relevantes, mesmo décadas após sua publicação, porque abordam princípios fundamentais que transcendem mudanças econômicas. A importância de ativos, renda passiva e mentalidade empreendedora são atemporais. Kiyosaki encoraja os leitores a aplicar os ensinamentos em suas vidas, independentemente de sua situação atual. Para ele, o verdadeiro valor do livro está em transformar a maneira como as pessoas veem e lidam com suas finanças. Em resumo, Pai Rico, Pai Pobre oferece uma visão abrangente sobre finanças e investimentos. O livro desafia as crenças tradicionais sobre dinheiro e incentiva seus leitores a tomar o controle de suas vidas financeiras. Embora algumas ideias possam ser controversas, o livro certamente pode servir como um ponto de partida para aqueles que desejam construir riqueza e alcançar a liberdade financeira.